Quando a gente está na escola, a gente tem um tanto de fórmulas diferentes, cada uma para uma figura plana para poder calcular áreas. Por que essas fórmulas funcionam? Não seria muito mais fácil se a gente tivesse uma fórmula que resolvesse todos os nossos problemas? Se você aí está interessado em saber respostas para essas perguntas, você está no lugar certo. Aqui na Matemaníaca, porque sim, não é a resposta. Oi time, aqui quem fala é a Julia Jacoude, a Matemaníaca. E o que é área? A área é um valor que a gente vai dar para representar o quanto de superfície tem dentro de uma região de duas dimensões, de figuras planas. Por exemplo, imagina que a gente tem uma menor partícula que forma todas as coisas da matemática, tipo o átomo da matemática. E aí imagina que a gente pega uma região e a gente consegue visualizar quantas dessas partículas a gente consegue encaixar dentro dessa região sem nem sobrar e nem faltar. Essa quantidade de partículas seria o valor da área dessa região. Agora, para ficar menos abstrato, vamos imaginar que a gente quer calcular a área de um retângulo, por exemplo, e a gente consegue dar um super zoom nessa imagem e visualizar todos esses átomos, todas essas partículas dentro dessa região. Algo mais ou menos como isso aqui. Tem várias estratégias de você calcular quantas partículas tem nessa imagem. Por exemplo, contar uma a uma. Mas outra estratégia é a gente contar quantas partículas tem em um lado e em outro lado adjacente e multiplicar esses valores. Na verdade, a gente não tem partículas fundamentais na matemática. E quando a gente está falando de retângulos e quadrados, as informações que são dadas para a gente referente ao lado dessas figuras são numa unidade de medida de comprimento. Mas a gente vai usar um pouco dessa nossa intuição que a gente acabou de dar aqui para entender como a gente calcula a área dessas figuras. Quando a gente fala de retângulos, a gente tem a informação de lado como unidade de medida de comprimento. Mas a gente vai usar essa ideia de multiplicar o lado pelo outro para calcular a área de quadrados e retângulos, que é a mesma ideia que a gente usou lá, multiplicar um lado vezes o outro. Isso porque essas figuras elas são muito bem comportadas. Observa que quadrados e retângulos são figuras que têm lados opostos paralelos e é por isso que aquela ideia intuitiva vem para cá de uma maneira eficiente, ela vai funcionar. Então toda vez que a gente vê um quadrado e um retângulo, a gente pode calcular a área dele da mesma maneira que a gente calcularia quantos quadradinhos tem dentro de um grid. A gente multiplica um lado pelo outro. A gente vai dar nome para esses lados só para a gente não se perder. Aquele que vai estar aqui, onde ele está apoiado, se tivesse uma mesinha aqui embaixo, a gente vai chamar ele de base. E esse outro lado aqui, que é onde ele forma o ângulo de 90 graus, a gente vai chamar de altura. E eu falei desse ângulo de 90 graus porque de fato isso é muito importante. E para você lembrar disso, quando eu falar a palavra altura, lembra de quando você vai no médico. Você não fica tipo assim para ele calcular a sua altura. Ele sempre fala, fica bem retinho. Ele tá dizendo para você, faz um ângulo de 90 graus para você conseguir medir a sua altura. Então a gente vai chamar de altura tudo aquilo que na base, que seria o nosso chão, forma um ângulo de 90 graus. Por isso que esses nomes fazem sentido. Para isso vai funcionar para todas as outras formas, a gente pode abreviar isso para B e A, como B sendo base e A sendo a altura. E aí a gente pode simplificar aqui que a nossa área, e aqui no caso a gente está falando de retângulos e quadrados, ela vai ser igual à nossa base vezes a altura. E é muito comum a gente abreviar área com grande A. Se você tiver várias figuras, a gente pode inclusive colocar um simbolinho aqui embaixo para identificar de quem a gente está falando. E a gente usa a letra B para base, como a gente já tinha conversado, e A para altura. E aí a gente fica com área é B vezes A. A área é base vezes a altura. Quando a gente está na escola, além da área do retângulo, do quadrado, a gente também é exposto à área dos triângulos. E como calcular áreas dos triângulos? Bom, a gente vai falar sobre isso agora, mas antes não esqueça de se inscrever aqui nesse canal e se você quiser apoiar ele e ficar mais próximo da Juju, você pode ser um padrinho ou um membro clicando nos primeiros links da descrição. Vamos começar com um triângulo que é o mais fácil de visualizar e digo isso porque com um único corte a gente cria esse triângulo que é o triângulo retângulo.
Esse triângulo tem esse nome porque ele tem exatamente um ângulo de 90 graus, que é o que é equivalente àquele que estaria no retângulo. E olha só que muito louco, se o nosso quadrado, o retângulo, tem a área base vezes altura, e a gente está conseguindo visualizar exatamente um triângulo aqui, que está ocupando metade do seu tamanho, é muito natural a gente dizer que a área desse nosso triângulo seria essa mesma base em que ele está aqui, vezes a mesma altura do retângulo que está aqui, em todos eles, porém, a gente precisa dividir por 2, uma vez que esse triângulo ele vai ter só metade da área desse retângulo que ele está dentro. Ok, isso acontece para esse tipo de triângulo aqui que a gente consegue olhar intuitivamente, que é exatamente a metade, a divisão ao meio de um retângulo e um quadrado. Mas será que isso funciona para todos os outros triângulos que a gente vê andando aí pela rua? E o que eu quero aqui argumentar contigo é que sim. Vamos trabalhar com esse triângulo. Ele tem cara aqui de que é um triângulo isósceles ou equilátero, mas não vem ao caso. O que importa é que a gente determina um dos lados desse triângulo para ser a nossa base. Bom, e aí, se você calcular a altura, lembra que a altura, a gente já conversou, que é exatamente aquilo que faz 90 graus. Então, a altura desse triângulo seria esse valor aqui. A gente consegue transferir essa altura para cá, porque é exatamente o mesmo tamanho. E observa que a gente acabou de criar, dentro desse triângulo, a gente acabou de criar um retângulo em volta do nosso triângulo que tem esses extras aqui. E esses extras, eles vão ser exatamente a mesma área que está aqui dentro. Observa que a Juju não está fazendo nada aqui muito formal, muito rigoroso, igual vocês viram nos outros vídeos aqui dessa série, como por exemplo quando eu provei para vocês a fórmula de Bhaskara. Mas eu estou dando uma ideia intuitiva e é até legal esse exercício de vocês criarem qualquer triângulo, mais cabuloso que seja, escaleno, todo estranhão, né? Aqueles que a gente pouco vê por aí, e tenta identificar se de fato a gente consegue criar esse retângulo em volta que tem a mesma área. É um exercício muito interessante isso, mas a gente vai passar isso de uma maneira bem tranquila para que a gente consiga avançar nesse assunto aqui nesse vídeo. Então, com esse exercício que a gente acabou de fazer, a gente consegue observar que a área do nosso triângulo, aí eu vou usar aqui a anotação que a gente tinha discutido anteriormente, ela vai ser a base desse retângulo, né, que ela está inserida, vezes a altura. Vou pintar aqui de azul porque essa daqui é a altura do nosso retângulo que está aqui do lado de fora, tá bom? Só que se fosse isso, né, seria a área do retângulo e a gente quer do triângulo, então a gente precisa dividir por 2. Depois disso, a gente é apresentado as fórmulas de área de quadriláteros, como os trapézios, paralelogramos, losangos, mas você já reparou que essas figuras, elas podem ser compostas por triângulos? E a gente sabe calcular a área de triângulos e a gente pode só depois somar a área desses triângulos que formam as figuras que a gente está tentando calcular a área, tipo os trapézios? Bom, e pensando em tudo isso, a gente consegue deduzir, a gente consegue demonstrar, provar, chegar finalmente no porquê aquelas fórmulas que apresentam para a gente funcionam. Vamos começar com um paralelogramo. E a primeira reflexão que eu queria trazer aqui é que a gente pode olhar o paralelogramo como a soma de 2 triângulos mais um retângulo. Então a gente pode falar que a área dele vai ser igual à soma da área desse primeiro triângulo mais a área desse retângulo aqui do meio, mais a área desse outro triângulo aqui. Bom, vamos lá. Vamos escrever cada uma dessas áreas da maneira que a gente sabe calcular áreas de triângulos, retângulos e quadrados. Observa que esse paralelogramo ele tem uma base B e ele também tem uma altura A. Lembrando de novo que essa nossa altura ela sempre tem que formar um ângulo de 90 graus. Por isso que eu vou dizer que a altura ela é esse comprimento aqui e não esse. Esse lado aqui, angulado do jeito que ele tá, não mede a altura, né? O que vai medir nossa altura dessa nossa forma aqui é essa reta aqui, que convenientemente é a mesma altura desses 2 triângulos aqui. Outra coisa que eu vou falar é que esse comprimento ele também pode ser chamado de B.
Mas a gente também pode decompor ele em dois pedaços. Por exemplo, a gente pode dizer que esse pedacinho aqui, ele é o H. E esse pedacinho que sobra, ele seria tudo isso menos o H. E tudo isso daqui é o B. Então esse pedaço aqui, ele seria o nosso B menos o H. Bom, feito tudo isso, a gente consegue agora escrever as fórmulas de cada uma dessas figuras que compõem o nosso paralelogramo. Então esse triângulo aqui, ele tem a base H, ele tem a altura A, e como é um triângulo, a gente precisa dividir por 2. Se a gente for olhar para esse nosso retângulo aqui, ele tem a base B menos H e ele tem a altura igual a do triângulo, que é a altura A. E o nosso outro triângulo, ele vai ter, como esses lados são paralelos e de mesmo tamanho, se a gente olhasse da mesma maneira aqui, a gente ia ter também a base desse triângulo aqui como H, a altura dele como A, e como é triângulo a gente precisa dividir por 2. Essa fórmula do jeito que ela tá, ela já é útil, a gente já poderia fazer assim, mas a gente pode fazer uma manipulação nos valores que a gente tem aqui. Com frações, já tem um vídeo aqui nessa série do Porque Sim Não É Resposta, desmistificando essas questões. Então, corre lá e dá uma conferidinha. Depois dessas manipulações, a gente viu que a gente chega numa área sendo base vezes altura. Lembrando que a base a gente determinou como esse segmento aqui e a altura relativa a ela vai ser esse segmento. Então, mesmo que seja um paralelogramo, identificando a altura, a gente calcula como se fosse um retângulo ou um quadrado. Não só para o losango, mas para todas as figuras a gente tem várias maneiras de fazer isso. Mas aqui, no desenho que eu fiz, parece que a gente poderia calcular a área de fora e tirar o de dentro, a gente poderia calcular a área de cada um desses triângulos e somar. Mas a estratégia que eu vou usar aqui, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou fazer a área desse triângulo aqui e vou somar com a área desse triângulo aqui. Então a área do losango aqui seria a soma da área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2. Vamos lá, vamos exprimir a área desses triângulos, um de cada vez. Bom, esse triângulo aqui, ele tem a base, que é uma das diagonais do nosso losango, que a gente indicou aqui como sendo B. A altura dele não é a outra diagonal do losango inteira, ela é metade da diagonal do losango. Então a gente tem aqui que é B vezes o A sobre 2, só que isso daqui é um triângulo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dividir isso daqui ainda por 2. E a mesma coisa vai ocorrer no nosso outro triângulo. Ele tem a mesma base B e a altura dele é a outra metade da diagonal do nosso losango. Como é triângulo, divide por 2. A gente tem exatamente duas metades iguais, então a nossa área aqui vai ser a mesma coisa que B vezes A sobre 2. Lembrando que B e A são as diagonais dessa nossa figura. Para o trapézio, eu vou tratar do trapézio escaleno, que parece que é o mais complexo de todos, mas convido todos vocês para testar também nos trapézios isósceles, retângulo, para ver se a gente chega de fato na mesma fórmula para calcular a área. Para esse trapézio aqui, a gente vai chamar essa parte aqui de baixo de base, mas com B maiúsculo. E aqui em cima, esse lado, a gente vai chamar de base, só que com B minúsculo. Isso tudo só porque é assim que a gente costuma ver na escola, essas coisas vocês poderiam chamar da maneira que for mais conveniente para vocês. E a gente vai visualizar essa imagem, aqui no caso da Juju, né, o exercício que a gente está fazendo, como a soma desses dois triângulos mais a soma desse retângulo aqui. O que é legal observar é que quando a gente traça essa divisão aqui, a gente já está achando a altura não só desses dois triângulos, mas também como a altura do nosso trapézio, que é uma informação fundamental quando a gente está tratando aqui das áreas, né? Então os elementos principais aqui são essa base maior, que a gente está chamando de B maiúsculo, a base menor, que a gente está usando B minúsculo, a altura, que a gente vai chamar de A, e a nossa área, ela vai ser a soma dessas três figuras aqui, a soma das áreas dessas três figuras aqui. Uma coisa para poder ajudar a gente a escrever a área de cada uma delas é que a gente vai olhar essa base maior aqui
como a soma de 3 pedaços. A gente vai chamar aqui, por exemplo, x para ser a base desse triângulo, esse daqui vai ser outro valor, por exemplo, y, e isso daqui, e coincidentemente, esse valor aqui vai ser o mesmo do bzinho. Então eu não vou acabar chamando de nada, pode chamar de bzinho, mas tô colocando esses valores aqui só pra gente ter a discriminação de quais são os valores da base de cada um desses triângulos. Aí finalmente a gente vai conseguir escrever, por exemplo, a área desse primeiro triângulo aqui como y vezes a altura A sobre 2, afinal ele é um triângulo. A nossa segunda figura aqui, que é o nosso retângulo, ele tem base Bzinho vezes a altura A. E esse nosso último triângulo aqui, ele vai ter a base como x, a altura A, que é comum a todos, sobre 2, porque ele é um triângulo. Agora, tudo que a Juju vai fazer aqui são manipulações com frações. De novo, convido vocês para assistirem o vídeo dessa série. A primeira coisa que a gente observa aqui é que todos os termos dependem de A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse termo aqui em evidência. Desse termo aqui, a gente tem o y sobre 2. Desse outro termo aqui, a gente tem o b. E desse outro termo aqui, a gente tem o x sobre 2. A gente pode abusar das nossas frações equivalentes aqui para poder dizer que b é a mesma coisa de falar 2b sobre 2. E você vai me dizer que não? Afinal, se eu dividir 2 por 2, eu vou chegar em b da mesma maneira, certo? Agora, uma outra coisa que a gente precisa observar aqui, que foi algo que a gente fez inocentemente ali para poder escrever a área de cada um, é que se a gente soma um y mais um x mais um bzinho, a gente vai ter equivalente a um bzão, a uma base maior. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer esse y mais esse x mais um desses bzinhos aqui e eu vou obter um bzão. Só que eu ainda tenho o outro bzinho aqui e tudo isso está sendo dividido por 2. Então a gente acabou de chegar na nossa área do trapézio. Base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Outras figuras que a gente acaba vendo fórmulas para calcular as áreas são também os pentágonos e os hexágonos regulares. Mas será que a gente precisa decorar essa fórmula? Será que a gente consegue chegar nas fórmulas de área de hexágono e pentágono que a gente vê na escola usando o que a gente já aprendeu aqui nesse vídeo? Aqui eu vou deixar um pouco do trabalho com vocês, porque eu vou falar possíveis maneiras que a gente poderia cortar essa imagem para poder chegar na área do hexágono. E vocês podem falar, Ju, mas nas outras figuras você não cortou tudo em triângulo, você cortou em retângulo também. Bom, mas a gente sabe que retângulos são 2 triângulos, então fica aí super a critério. A partir do momento que a gente sabe a área do quadrado e do retângulo, a gente sabe a do triângulo, e se a gente consegue formar qualquer figura com triângulos, então a gente sabe a área de qualquer figura. Aqui, uma das nossas alternativas é visualizar dentro do nosso hexágono exatamente 6 triângulos equiláteros, onde as bases seriam os lados desse hexágono e a altura seria então esse valor aqui. Lembra que a gente sempre tem que formar esse ângulo de 90 graus. Faz os cálculos, vê se vocês conseguem chegar aí. Uma outra forma que a gente poderia olhar isso daqui, a gente poderia olhar esse hexágono como, por exemplo, 2 trapézios. A gente não já descobriu como que é a área do trapézio? Então a gente poderia olhar esse nosso hexágono dessa maneira, como 2 trapézios. Uma outra maneira que a gente ainda poderia olhar aqui é, por exemplo, a área desse retângulo aqui. Tô fazendo por fora, mas vocês sabem, né? Tô dizendo exatamente a área do retângulo que está aqui dentro e a área desses triângulos que estão indo aqui por fora. Então, tô dando aqui pelo menos 3 alternativas para a gente conseguir calcular essas áreas do hexágono, mas se você aí ainda encontrar uma quarta, quinta, arrisque e vê se essas suas maneiras também chegam na mesma fórmula que apresentam pra gente na escola. O grande lance é que toda figura plana, ela pode ser decomposta em triângulos. E isso é um teorema na matemática. Se vocês ficarem mais interessados nesse assunto, a gente pode vir aqui fazer um outro vídeo falando por que isso funciona sempre em figuras planas. Mas na verdade, o que a gente acaba levando desse vídeo é que se você quiser, você pode decorar as fórmulas, tá tudo bem. Você pode entender as fórmulas e deduzir elas. Você pode triangular toda a sua figura e calcular por áreas de triângulos. Enfim, o que eu quero dizer é que você tem
tem ferramentas e você agora é capaz de decidir o que é mais fácil e viável para você quando você enfrentar um problema de áreas. Uma coisa muito importante é a gente conseguir calcular a altura dos triângulos, porque a gente precisa dela para poder conseguir calcular as suas áreas, e se a gente consegue triangularizar qualquer figura plana, parece que é bem importante saber calcular a altura de triângulos. Mas isso é um papo para um outro vídeo, inclusive é o próximo vídeo dessa série que a gente vai trazer aqui uma das ferramentas possíveis para isso, que é o Teorema de Pitágoras. Então não percam, é só clicar aqui do ladinho, ir lá, assistir e conferir. Não deixem de compartilhar esse vídeo com quem também está estudando em casa, com pai, professores. Todo mundo vai ser super bem-vindo aqui na Matemaníaca. Não deixa de se inscrever aqui no canal e a gente se vê na semana que vem. Super beijo, bons estudos!